Hoje é o dia que nos lembramos do fruto que a cruz nos concedeu. Que fruto é esse, meu irmão? Libertação. Aleluia. Hoje vamos entender o que é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Eu fiz uma live na sexta-feira sobre esse tema. E eu percebi que muitos irmãos, embora possuam anos de caminhada na fé, não entendem a verdade sobre a liberdade em Cristo Jesus e como isso altera totalmente a percepção da sua caminhada com Ele e a sua percepção de quem Ele é. Amados, abram as suas Bíblias aí em Romanos 8:1. Vamos entender aqui alguns pilares sobre essa liberdade que Cristo concedeu a nós. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender acerca de liberdade é que Cristo nos liberta da culpa, da condenação do pecado. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É a primeira coisa que você tem que ter noção na sua caminhada com Cristo, é que não existe mais condenação para quem está em Cristo. Por que isso, irmão? Porque agora você faz parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do seu corpo. Como poderia Cristo condenar o seu próprio corpo ao inferno? Você já pensou nisso? Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo de Cristo, logo Cristo jamais condenaria a si mesmo ao inferno. Por isso que agora, a partir de agora, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outra coisa bem interessante que nós precisamos entender é que a verdadeira liberdade em Cristo também é liberdade da ira de Deus e do juízo eterno. João 5:24 está escrito: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Percebe uma coisa, que ele diz que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna no presente e não terá no fim da caminhada. Tem agora, no presente. Essa é uma afirmação, irmão, de convicção para a sua vida. Você está em Cristo Jesus? Então você tem a vida eterna. Agora, nesse momento, nesse exato momento. E tendo a vida eterna, a ira não é mais para o crente. A ira não é mais para a igreja. Liberte-se desse medo de estar constantemente sendo alvo da ira de Deus, que está na sua mente, que está na mente de muitos cristãos hoje. E quando eu falo de ira, irmão, não confunda ira com tribulação. Tem muito crente que confunde ira com tribulação. Tribulação é uma coisa, você passará. Não existe vida cristã sem tribulação, tá? Se você escutou isso em algum canto, pode ter certeza, mentiram para você. Não existe vida cristã sem tribulação. Todo mundo vai passar por ela, mas a ira de Deus não é mais para a igreja, não é mais para mim, nem para você. Outra coisa, irmãos, que eu queria tocar com vocês, o segundo ponto hoje, que muita gente tem dificuldade nisso, é entender que nós somos, que liberdade em Cristo também é sermos livres do domínio do maligno e das tentações do mundo. Por exemplo, Romanos 12:2 está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Entendermos isso é entendermos que somos livres do mundo e das suas ilusões, amados. Porque somente pela renovação da nossa mente é que a gente pode agir de forma diferente. Porque se a gente não renovar a nossa mente, a gente vai continuar a pensar e agir como escravos do mundo e das suas ilusões, correndo atrás do vento e desprezando aquilo que é eterno. Corremos atrás daquilo que é temporal, daquilo que é perecível, daquilo que a ferrugem vai comer, daquilo que a traça vai comer, e nos escravizamos a isso, enquanto o que é eterno fica em segundo plano. Entenda isso. Isso é um princípio do reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. O que quer dizer que o seu enfoque não deve estar na vida daqui. Eu não estou dizendo também que, porém, é pecado você ter um bom emprego, você ter uma boa casa, um bom carro. Não é pecado você dar do bom e do melhor para a sua família. Não, não é isso. Mas sabe o que é pecado, irmão? Cristo e o reino de Deus não sendo a tua prioridade. Isso sim é pecado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Pratique isso hoje, para que daqui a 10 anos ou a 20 anos você não olhe para trás e veja que eu corri atrás do vento. Veja, eu estou doente agora. O que eu fiz para mim, o que eu construí diante de uma vida inteira, eu não vou levar comigo. Nenhum tesouro que você construa aqui nessa terra, você levará com você. Somente há um tesouro que vai com você, que são as suas boas obras. Só elas rompem e atravessam o véu da morte. Só elas atravessam o mundo físico e vão para o mundo espiritual com você, segundo a palavra de Deus. Então se liberte-se dessa escravidão que você tem da sua mente, de querer sempre mais, mais, mais. E assim você vai desprezando o reino de Deus e a sua justiça. Isso também é escravidão. Se você não entendeu isso, você verdadeiramente não é liberto hoje pelo Senhor. Entenda isso, que liberdade em Cristo também é ser livre do domínio do diabo. 1 João 5,19 está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Entenda que liberdade, irmão, em Cristo é liberdade para saber que nós não estamos sobre o domínio do diabo, para que ele faça conosco o que ele bem queira, o que ele bem entenda. Nós não estamos nas mãos de Satanás, para ele fazer conosco o que ele bem entende. Antes, nós estamos nas mãos de Deus. O mundo está nas mãos de Satanás, jaz nas mãos do maligno, mas nós estamos nas mãos de Deus. Então, quando acontece alguma coisa de errado com você, e logo prontamente vem um irmão e diz: olha, isto é Satanás. Pois saiba que mesmo que seja Satanás, saiba que ele não age na sua vida sem a permissão do Senhor. Certa vez, o mesmo Satanás pediu autorização a Deus para agir na vida de Jó, e esta autorização foi concedida. Saiba que o mesmo Satanás pediu autorização a Jesus Cristo para agir na vida de Pedro, e esta autorização foi negada. Saiba, irmão, tenha esse entendimento, que nós estamos nas mãos do nosso Senhor, para nos alegrarmos e para padecermos também. Se você não entender isso, você não será liberto dessa percepção de estar sempre sobre o domínio do diabo. Não é ele que tem a última palavra sobre a sua vida.
mas sim o Senhor, porque foi para a salvação que Ele te chamou. Entenda que liberdade em Cristo, irmão, também é ser livre dos sofrimentos como juízo divino. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui vemos que as coisas ruins em nossa vida, sejam elas orquestradas pelo diabo ou não, com a supervisão de Deus, contribuem no final das contas para o nosso bem. Entenda disso. Se você não entender isso, você vai compreender Deus como um Deus irado, um Deus que está com raiva de você o tempo todo. Mas saiba que Ele te ama profundamente. E saiba que até as coisas ruins que aconteceram na sua vida contribuem para o final, para que você receba a sua coroa no fim da caminhada. Não se distraia com o mundo ou com percepções vazias ou falsas de quem é o seu Senhor. Certa vez Martinho Lutero disse que o homem está em escravidão enquanto não for libertado pela graça de Deus. Se você não tem essa compreensão, é porque você não teve a compreensão ainda da graça de Deus, que pode te libertar. Se o homem não for liberto pela graça de Deus, ele sempre vai achar que Deus está de alguma forma tentando prejudicar ele. Se você não entender isso, entenda também, irmãos, e aqui eu queria chegar no último ponto da noite, eu tenho pouco tempo. Liberdade em Cristo é ser livre para acessar a presença do Pai, a presença de Deus. E muitos cristãos ainda não entenderam isso, pelo menos não de forma profunda. Hebreus 10, 19, está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Vamos lá. O que é que eu quero trabalhar aqui com você? O autor, ele faz uma alusão à função sacerdotal no Antigo Testamento. Quando o sacerdote ia entrar lá no templo na Antiga Aliança, o que é que ele fazia? Ele oferecia o sacrifício fora do santuário e entrava com o sangue do sacrifício dentro do santuário. O sangue do sacrifício dava acesso a ele, para que ele entrasse com confiança no santuário de Deus. Ele ia até o Santo dos Santos. Quando chegava lá, tinha um véu que separava o santuário do lugar santo, do Santíssimo. E aí ele atravessava o véu com o sangue, que dava a ele acesso a esse lugar. E aí ele pegava o sangue que ele trouxe na bacia, lá fora do sacrifício, e ele pegava um pouco daquele sangue, e lá tinha a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança tinha 2 querubins, e o espaço entre esses 2 querubins era o espaço onde Deus se comunicava com o sacerdote. E ele pegava esse sangue e colocava entre os 2 querubins, e era naquele momento que o sangue era aceito e que Deus se comunicava com o homem no meio dos 2 querubins da Antiga Aliança. E aí o autor de Hebreus diz o seguinte: agora vocês tendo, pois, irmãos, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque pelo sangue de Jesus. Porque vocês não têm nas suas mãos o sangue de touros, nem de bodes, nem de carneiros, mas você tem o sangue do unigênito de Deus, o sangue mais poderoso do universo. Agora você pode entrar no santuário com esse sangue. Agora o véu não faz mais separação entre o santuário e o Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado na crucificação, de cima a baixo, representando que Deus eliminou toda e qualquer barreira entre eu e ele, entre você e ele. E o mesmo
mesmo sangue que estava na Arca da Aliança entre os querubins, que propiciava o Senhor falar conosco, é o mesmo sangue que está na nossa vida, nos nossos corações hoje. Então, entre com confiança, com liberdade, no Santo dos Santos, dentro do seu quarto, rasgue o coração diante dele, e ele falará com vós. Liberdade em Cristo também é liberdade para saber que temos livre acesso à presença. Mas irmão, eu pequei, eu também pequei, irmão. Mas o sangue que está sobre a minha vida e o sangue que está sobre a sua vida fala melhor do que todos, bodes, carneiros. Tanto é que ele, com um único sacrifício, tirou todos os nossos pecados, para que você pudesse entrar dentro do santuário. Você pecou? Então está aqui, ele está dizendo, ó, tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário. Não deixe de entrar no santuário por causa do pecado, porque o pecado não pode mais fazer separação entre vós e Deus, porque o sangue de Cristo está em você. E eu não quero pregar isso para você hoje, eu não quero que você entenda errado e achar que com essa pregação você tem livre acesso a ter uma vida de pecado que Deus vai te receber. Porque se você tem uma vida de pecado e não se arrepende disso, e tem prazer disso, o sangue de Cristo não está na sua vida. Entenda isso. Liberte-se do medo, irmão. E eu vou dizer mais aqui para você. Romanos 8:15. Liberdade em Cristo também é liberdade para sermos conduzidos pelo Espírito Santo e não pelo medo. Presta atenção, Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que é isso, irmão? Liberte-se do medo, Deus é teu Pai. Meu irmão, muitos crentes hoje estão com a mentalidade de escravos ainda, com medo do Senhor severo, que está só esperando um vacilo teu para te jogar no inferno. Não! Ele pagou com a sua própria vida, com seu próprio sangue, naquele madeiro. Ele suportou humilhações, perseguições por você, derramou o seu precioso sangue, e Ele diz a você que agora Ele é a cabeça e você é o corpo dEle, você faz parte do corpo dEle. Como pode Ele mesmo jogar a si mesmo no inferno? Como pode Cristo Jesus condenar-se a si mesmo? Pare para pensar nisso. Entenda o seguinte: se você nasceu de novo, se o sangue de Cristo está em você, você tem que experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. E sabe qual é essa liberdade? Ela te proporciona libertação do espírito de medo. Não é medo de um Deus severo que está só esperando um vacilo teu para te jogar no inferno, não. Mas é um espírito, você tem que ter um espírito dentro de você que clama, Abba, Pai. Essa palavra Abba, em hebraico, é o equivalente, é o que as criancinhas começam a falar, né, em hebraico, né, lá na terra deles, lá em Israel. As criancinhas começam a falar, e as primeiras palavras é o papai, né? Então Abba é como se fosse o nosso papai. É a expressão mais carinhosa e a expressão mais pura de um filho para com seu pai. E é esse espírito que nós temos que ter. É o espírito que nos faz enxergarmos o Senhor e clamamos, Abba, Pai. E o Senhor não joga nenhum dos seus fora. Nenhum dos seus filhos se perderá, porque estão nas mãos do Altíssimo. E ninguém pode arrebatar um dos seus filhos da sua mão. E eu queria finalizar, irmãos, eu queria falar um pouco da ilusão da liberdade fora de Cristo. Algumas igrejas pregam
uma falsa liberdade hoje em dia. Por exemplo, João 8,34: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Meu irmão, se você frequenta uma congregação, mas a sua congregação que permite que você viva no pecado, isso não é liberdade não, irmão. Isso é escravidão. Não importa se você está dentro de uma congregação, porque o que diz qual é a nossa norma de regra e fé é a Bíblia Sagrada. Cristo é o único caminho para a verdadeira liberdade. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não tem livre acesso ao Filho, se você tem que passar por alguém que interceda junto ao Filho por você, isso não é liberdade. Se você tem que passar por algum santo para falar com Jesus, isso não é liberdade. Se você tem que passar pelo apóstolo para falar com Jesus, isso não é liberdade. Liberte-se em nome de Jesus. A liberdade fora de Cristo é apenas outra forma de escravidão. John Stott escreveu. E para concluir, irmão, a liberdade cristã é algo complexo de entender, pois às vezes leva uma vida inteira para compreender as suas verdades, mas ela é simples de conseguir, porque ela não foi conquistada por nossos méritos, mas sim foi nos dada de presente por Cristo Jesus. E é melhor ser escravo que pertence a Cristo do que ser um pseudo-liberto, no qual é realmente, no fundo, um escravo do mundo ou um escravo da religião. Eu espero que essa breve palavra possa ter edificado a vida de vocês hoje. Deus abençoe e vou retornar aqui a palavra ao pastor Jardel. Aleluia.